Queridos, graça e paz no nome de Jesus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito. Novo Testamento, carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Eu lerei os versículos de 11 a 15. Estes versos serão os versos onde nos deteremos na pregação da palavra do Senhor nesta noite. Carta de Paulo a Tito, Novo Testamento, capítulo 2, versículos de 11 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar nesse instante, pedindo ao Senhor que fale conosco através de sua palavra. Oremos. Bondoso Deus, nós nos aproximamos do Senhor, nós confessamos a nossa fé, nós lemos a tua palavra, entoamos cânticos e hinos de louvores ao teu nome. Nós confessamos os nossos pecados, oramos uns pelos outros. Mas, nesse instante, Senhor, te pedimos que o Senhor encarecidamente cative as nossas mentes e corações, para que possamos ouvir a tua voz através da tua palavra poderosa, usada pelo teu Santo Espírito. Te pedimos, ó Deus, que esta palavra seja usada para encorajar a cada um de nós nessa noite, para nos animar diante das lutas, para nos confrontar com a tua palavra, a tua verdade, e que saiamos dessa noite aqui deste lugar, cheios do Senhor e da tua palavra, e possamos viver as nossas vidas para o louvor da tua glória em tudo o que fazemos. Nós oramos a ti, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Queridos, antes de passar a explicar os versículos onde nos deteremos nessa noite, eu gostaria de então trazer um panorama inicial dessa carta de Paulo a Tito. Tito era um jovem pastor deixado ali na ilha de Creta. O apóstolo Paulo, um missionário, um plantador de igrejas, que saiu pela Ásia Menor em viagens missionárias para ali pregar a palavra de Deus. E onde ele passava, ele pregava a palavra e deixava ali um grupo de irmãos e irmãs. E este, que era um pastor zeloso, sempre estava a par das lutas e dificuldades. As suas cartas escritas, elas são cartas pastorais, enviadas às igrejas, para instruir os crentes, para poder orientá-los, animá-los, exortá-los, confrontá-los, para que eles fossem ou permanecessem fiéis à palavra do Senhor. Não foi diferente com essa carta. Tito foi deixado ali na ilha de Creta para um grande desafio.
Vejamos então o propósito desta carta. Ela aparece pelo menos aqui no versículo 5 do capítulo 1, que diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses ordem às coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Vejamos, está acontecendo um problema naquela ilha, naquela igreja. E Paulo está aqui estabelecendo um plano de ação para tratar o problema naquela ilha, naquela igreja. A primeira instrução do apóstolo é que ele constitua homens presbíteros, homens piedosos, para que estes possam instruir a igreja de Cristo, para que estes possam cuidar das ovelhas de Cristo. Esses homens, então, são qualificados, e as qualificações são descritas nos versículos de 6 a 9. Homens cheios do Espírito Santo, zelosos pela palavra, que amem a palavra de Deus e cuidem do rebanho de Cristo. Mas existe um problema, que ele então estabelece este plano na constituição de presbíteros. Este é o primeiro passo do plano do apóstolo Paulo entregue a Tito, aquele jovem pastor. Qual o problema? A carta nos fornece essas informações a partir do versículo de número 10. Ouçamos. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Quem vem a ser pauradores frívolos, senão aqueles que falam coisas sem sentido e enganam a outros. Homens que conseguem articular um discurso extremamente convincente e estão conseguindo ludibriar casas inteiras, famílias inteiras, para que estas abandonem o ensino apostólico, a instrução das Escrituras Sagradas. Ele segue dando mais informações a respeito do problema a ser enfrentado por este pastor naquela ilha. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Eis aqui informações a respeito da cultura daquela ilha. Uma ilha onde havia homens e procedimentos devassos. Não há uma moralidade. Há na realidade, uma devassidão, embriaguez, imoralidade sexual, mentiras, falsidades. Uma vida pervertida. Estes homens hábeis na articulação desse discurso, então, os da circuncisão, ou seja, judeus, eles estão inseridos no seio, no meio da igreja do Senhor, para então ludibriar esses irmãos. Mas o versículo de número 16 nos fornece o coração do problema, o resultado e a consequência do problema que se instalou ali na igreja em Creta. E o coração do problema então é, verso 16, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Percebam aqui a consequência principal, o problema principal.
aquelas pessoas estão entendendo que elas podem então professar uma fé de crença em Deus, no Senhor, mas as suas atitudes, a sua vida, o seu comportamento na sociedade cretense não necessariamente deve expressar aquilo que eles professam. O problema aqui é uma ruptura da vida entre uma vida talvez entendida como uma vida secular e uma vida espiritual. O que Paulo está dizendo é que não existe essa ruptura. Por isso eles são abomináveis. Aquilo que professamos quanto ao que cremos deve levar as nossas vidas a viver de forma consistente com a nossa fé, com o que nós cremos. Uma vida e um procedimento que seja exemplar no meio da sociedade. Queridos, nós podemos aprender muito até aqui com a explicação do propósito, a causa, o problema, o coração do problema. Queridos, vivemos num país que por dados estatísticos já ultrapassados, eu digo ultrapassados porque não conheço os dados mais recentes, somos mais de 20 milhões de evangélicos. 20 milhões. Se alguém tiver algum dado mais recente, por favor, ao final do culto, me corrija. Imagine 20 milhões de discípulos de Cristo. Um pregador já falou que o cristianismo do Brasil tem quilômetros de extensão, mas milímetros de profundidade. Se vivêssemos consistentemente, essa nação teria sido impactada poderosamente com vidas que professam, não simplesmente professam, mas vivem a palavra de Deus em tudo que fazem, dando testemunho de uma vida transformada onde quer que estivessem. Profissionais de todas as áreas, professores, empresários, advogados, médicos, políticos, todos vivendo de uma forma coerente, com vida transformada, testemunhando, pregando, alcançando outros e pregando com poder o evangelho da cruz. Eis aí um problema na ilha de Creta. E este problema, com certeza, é um problema atual. Por isso que a palavra de Deus é tão importante. Porque quando nós temos a pregação fiel da palavra, e carecemos então desta obra do Espírito Santo transformando corações, para que a igreja continue a avançar, e a mudar, e a influenciar o nosso tempo. Foi assim que aconteceu nos séculos passados, nos grandes avivamentos. Homens e mulheres impactados pela mensagem fiel do Evangelho. Pessoas transformadas. E uma reforma e um avivamento espiritual impactando todas as áreas da sociedade, a vida civil. Tudo o que eles faziam. É isso que nós necessitamos. Essa mensagem não era simplesmente para a igreja de Creta, é para mim, para você, para nós, no dia de hoje. Vamos ao curso do plano em ação. O que é que estes presbíteros, juntamente com o pastor Tito, farão para corrigir essa falha no procedimento e na vida daqueles crentes que estão sendo influenciados por falsos mestres no meio da igreja? O plano de ação está aí no versículo 1 do capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O curso de ação é: preguem a palavra de Deus.
preguem a sã doutrina. E é a pregação da palavra de Deus, a fiel pregação da palavra, que faz diferença nos corações. Estes são impactados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E Paulo então começa a se dirigir a todos os blocos de irmãos da igreja em Creta. Ele fala em primeiro lugar aos homens da igreja. E aos homens ele diz, quanto aos homens idosos ou maduros, que estes sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Que esses homens vivam de forma consistente, sensata, prudente, cheios do Espírito Santo e da palavra de Deus. E que a vida deles seja expressa, o testemunho deles seja expresso na vida deles na sociedade, quando ele diz sejam sensatos, sejam temperantes, sejam prudentes. Paulo se dirige às mulheres idosas, às mulheres maduras da igreja, dizendo a elas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. E mais, essas mulheres devem discipular as jovens senhoras da igreja, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Vejamos um padrão desta palavra do apóstolo aos homens, às mulheres, a respeito da prudência, da sensatez, da temperança. Mas Paulo vai além e ele se volta para os jovens da igreja, os moços da igreja. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que todas as coisas sejam criteriosos. Tornem-se pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Paulo está instruindo a homens, a mulheres, a jovens da igreja, mas também as relações entre patrões e empregados, entre senhores e escravos. Quanto aos servos, que sejam em tudo, verso 9, obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, e que não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus. O procedimento destes servos devem ser um procedimento que embeleze ou que demonstre a beleza da doutrina de Deus através de suas vidas, de seus procedimentos. Eis aí a palavra do pastor Paulo, instruindo o jovem pastor Tito para tratar dos problemas naquela igreja. Mas, queridos, a nossa pergunta pode ser, ok, nós entendemos que nós devemos ter um procedimento de testemunho santo. Mas a grande pergunta é como é possível vivermos de forma santa em nossas vidas, naquilo que fazemos, da forma como que vivemos. Como isso é possível? Os versículos então de 11 a 14 vão nos ensinar porque a mudança é possível. Os versículos de 11 a 14 vão nos dar a esperança de que eu e você podemos viver vidas e testemunhar daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, no meio da nossa família, e vivermos isso lá dentro do nosso trabalho, seja onde você estiver, seja onde estes crentes viverem,
em qualquer trabalho que eles exerçam. Isso é possível. Verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porque a graça de Deus se manifestou. Eu e você podemos ter a esperança de mudar, de vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Porque a graça de Deus se manifestou. A mudança é real e verdadeira e concreta. Essa graça que o apóstolo está se referindo aqui é o poder sobrenatural dos céus para transformar as nossas vidas. Não simplesmente a graça passada, manifestada no passado, e nós vamos ver agora como ela se manifesta no passado. Não simplesmente a graça que nos conduz à glória vindoura, mas uma graça que é manifesta hoje, no presente. E essa graça, ela foi manifesta quando diz o texto, salvador a todos os homens. Eis aqui, há um trecho do versículo que é interessante, nos determos que todos os homens são estes que o apóstolo Paulo está escrevendo. A própria carta responde. No capítulo 1, no versículo de número 1, nós temos então a resposta a esta pergunta. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. A fé manifesta, ou a graça manifesta, ela será manifesta àqueles que o Senhor, desde a eternidade, escolheu para serem seus. O versículo 1 vai adiante dizendo, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, no conselho da Trindade Santíssima, soberanamente o Senhor elegeu aqueles que seriam seus, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E essa doutrina nos anima e nos encoraja a crer que a mudança, ela vai acontecer. Porque existe um plano eterno. E aquilo que Ele começou, Ele vai concretizar até o dia do Senhor. Isso é uma fonte de esperança a nós que lutamos. E talvez estejamos desanimados quando olhamos para a nossa vida e a nossa conduta. E talvez não estamos vendo mudança concreta. Eis aqui uma mensagem de esperança e encorajamento para nós nessa noite. A mudança, ela é real, ela é concreta e ela vai acontecer. Louvado seja o nosso Deus por isso. Mas vejamos então como esta graça se manifesta no passado. O verso 14 então nos mostra esta graça manifesta no passado, o qual a si mesmo se deu por nós. Paulo está se referindo a Jesus Cristo. E Jesus Cristo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Ou seja, Cristo morreu na cruz do Calvário para que a condenação dos nossos pecados fossem pagas de uma vez por todas. Todos aqueles que creram em Cristo Jesus têm os seus pecados apagados, pagos, perdoados. Mas Cristo
não verteu o seu sangue na cruz simplesmente para nos remir, nos salvar, nos perdoar da condenação dos nossos pecados. O texto diz que ele morreu na cruz para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. A obra de Cristo na cruz do Calvário, ela é o fundamento, porque a mudança na minha vida e na sua vida é possível. Eu e você podemos mudar, porque Cristo morreu e ressuscitou de entre os mortos. E está sentado à destra do trono de Deus Pai e reina pelos séculos dos séculos. Mas Ele nos salvou, Ele nos remiu, e Ele morreu e ressuscitou para que progressivamente possamos ser transformados por esta maravilhosa graça. Para quê? Para refletirmos a beleza e o caráter de Deus em nossas vidas, diz o texto, para que vivamos de forma zelosa, vivendo e produzindo boas obras, vidas transformadas, por este poder, por esta graça manifesta no passado. Queridos, a graça que o apóstolo Paulo está se referindo aqui, é a mesma graça, é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo de entre os mortos. Esta graça sobrenatural está à disposição da igreja de Cristo, para que essa igreja avance e cresça espiritualmente e seja purificada. Portanto, podemos mudar. Podemos dizer sim à graça e uma vida transformada por Deus. Podemos dizer não ao pecado no poder desta graça que foi manifesta no passado na obra de Jesus Cristo. Esta graça está à disposição da igreja. Está diante de nós. É uma riqueza espiritual conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Essa é a graça de Deus, então manifesta no passado, mas esta graça, ela nos conduz a aguardar, verso 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A graça manifesta no passado, ela nos conduz à glória eterna, nos preparando para o grande e triunfal encontro entre a noiva de Cristo e o noivo Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa graça não se manifesta simplesmente no passado, queridos. Essa graça nos conduz a esta glória vindoura. Ela se manifestará também no futuro, porque ela nos guarda, nos conduz a guardar a bendita esperança que temos, uma fé apontando para o futuro. Queridos, essa é a graça manifesta aos eleitos de Deus. Eu creio que para nós, queridos, não é um problema crer nesta graça manifesta no passado, na obra realizada e consumada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós cremos, nós confessamos, nós celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Isso não é um problema. Ele é Senhor e Salvador. Não há um problema em olharmos para o futuro e vermos esta bendita esperança a ser manifestada no dia do Senhor, com esta graça que nos conduz e preserva as ovelhas de Cristo.
e nos dá a possibilidade de perseverar até o dia final, diante de um mundo caído, cheio de armadilhas, cheio de lutas. Mas talvez o grande desafio a mim e a você, e aqueles crentes que estavam vivendo na ordem presente, de uma forma a não testemunhar o Evangelho com suas vidas, era como esta graça, como este Evangelho funciona aqui agora. Amanhã, quando você acordar e estiver no seu trabalho, e as tensões e as pressões, para que talvez você se corrompa, para que talvez você seja assim como que manipulado a fazer aquilo que é errado, ou ao sermos tentados em alguma área da vida, ao sermos provados diante das dificuldades, das lutas, das provações, como nós articulamos a nossa fé aqui e agora, em nossas vidas, na forma como nós vivemos hoje. Eu quero te dar esperança, porque o texto da palavra de Deus nos dá esta esperança. A graça se manifestou não simplesmente no passado, ela não simplesmente conduz as nossas vidas e nos guarda até o dia do Senhor, mas essa graça, nos diz o versículo 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Glória a Deus por isso. Essa graça, ela funciona como uma espécie de pedagogo. A palavra aqui no original, educando-nos, ela aparece lá no original como pedagogo, aquele que pega uma criança pela mão e a conduz, instruindo-a para que ela dê passos e para que ela possa então avançar no conhecimento e no desenvolvimento do conhecimento dos estudos. É isso que a graça de Deus faz conosco aqui e agora. Ela é poder do alto, que nos pega pela mão e nos faz gradativamente renegar a impiedade das nossas paixões mundanas. A ideia de paixões mundanas se refere àqueles desejos malignos e pecaminosos que ainda habitam em nós. Desejos estes que nos colocam em rota de colisão com a vontade de Deus para as nossas vidas. Na forma como nós vivemos dentro de casa, no relacionamento conjugal, marido e mulher, no relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, na forma como nós lidamos com as tentações que se colocam diante de nós. Mas quando formos tentados, quando estivermos para dizer sim ou não, lembre-se do texto do apóstolo Paulo dizendo que a graça de Deus é o poder do alto que te pega pela mão e te habilita poderosamente a dizer não ao pecado, a você renegar as práticas do velho homem, para que possamos viver o presente século de forma sensata, de forma prudente, de forma sábia, de forma santa, de forma piedosa, uma vida que agrada ao Senhor. A vida como um palco de adoração ao Senhor em tudo o que fazemos, queridos. Isso seria um grande avivamento no nosso meio. Homens e mulheres quebrantados na presença de Deus. Lembrem-se do grande sermão do pregador puritano Jonathan Edwards.
pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edwards pregava aquele sermão à luz de velas e ele lia aquele texto, mas a história diz que aquela pregação foi tão poderosa que impactou corações. E o que se ouvia eram homens e mulheres prostrados no chão, com um senso de arrependimento de seus pecados. Eles confessavam os seus pecados diante do Senhor. E aquela igreja, aqueles homens e mulheres se levantaram para impactar a sociedade de sua época. E as pessoas eram impactadas aí fora, porque elas viam na vida de homens e mulheres a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo. Queridos, eu não sei como está a sua vida nessa noite, o seu coração nessa noite. Eu não conheço as suas lutas mais íntimas e pessoais. Eu não sei como está o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos, com seus pais. Eu não sei as lutas que você tem passado a cada dia. E talvez a sensação que te invade é um desânimo. É um desânimo de talvez lutar e não ver as coisas acontecendo em sua vida. Eu quero te dizer que o texto nos anima e nos encoraja a crermos que essa graça é tão poderosa para transformar profundamente a sua vida. Profundamente a sua vida. Talvez a sua sensação então seja de altos e baixos. A Escritura Sagrada, de fato, nos fala das nossas responsabilidades. Mas ela nos dá certeza de que aquele que começou a boa obra, ele vai concretizar. Não lancemos mão de todos os artifícios e de todos os instrumentos nos fornecidos pela palavra de Deus, para vivermos uma vida piedosa. Pedro, escrevendo a sua carta, diz que o Senhor proveu tudo o que é necessário para que vivamos de forma piedosa. Esse texto nos anima, nos encoraja, nos alimenta e nos dá a certeza de que esta graça, ela está se manifestando a cada dia e a cada momento. Não creia nas vozes enganosas do seu coração, de que você não pode mudar. Não creia nas vozes que estão aí afora dizendo, não, isso não é possível. Você vai viver atolado no pecado até o fim da sua vida. Porque a graça de Deus se manifestou no passado na obra de Cristo, para nos remir e nos purificar e nos santificar. Porque esta graça se manifesta aqui e agora com poder para transformar as nossas vidas. Porque essa graça se manifesta a um ponto de nos conduzir a perseverar até o dia do Senhor. Nós podemos ter a certeza e a convicção que há bastante, suficiente graça a cada dia para mudar. Que Deus renove as suas forças pela pregação da sua palavra. E ninguém aqui, nem eu e nem você, possamos desprezar as palavras do Senhor, dadas por Paulo a esta igreja em Creta, mas não simplesmente essa igreja em Creta, a minha vida e a sua vida. Que Deus nos abençoe.
Obrigado, reverendo Alberto.